Vamos lá, gente. Boa noite a todos. A gente vai estar hoje fazendo o fechamento do nosso curso, né? Da minha parte, não sei se acho que vocês ainda têm aula com outras professoras, mas a gente vai estar falando dentro da temática de traumas femininos. Hoje a gente tem um encontro que eu considero o mais significativo. Não é? Porque a gente vem aí ao longo só de traumas femininos, esse é o nosso quinto encontro. Então a gente falou muito sobre sofrimento, dor, dificuldades, e hoje a gente vai estar falando da gente, né? Que apesar de todas essas dificuldades, é possível nós nos reencontrarmos, nós termos a possibilidade de ressignificar todas as dores que porventura a gente tenha experienciado. Então, esse momento é um momento de celebração, né? É um momento de finalização de uma etapa, mas uma finalização com perspectivas muito positivas, com perspectivas do olhar para frente, do caminhar, do progredir, do melhorar, do sarar feridas, né? Vão deixar cicatrizes? Sim, mas não vão estar lá mais machucando a gente como inicialmente estavam. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Eu intitulei esse nosso encontro como sendo um título, né? A gente tem sempre que dar um título para a aula, então, o melhor de mim. Eu creio que é um título que fala sobre o que existe de bom em cada um de nós, independente da trajetória que a gente tenha, para que a gente não se prenda à dor, né? Para que a gente tenha a maturidade de buscar respostas positivas e transformar a nossa existência, a nossa vida. Então vamos lá. A gente tem aqui um título, né? Eu sempre coloco uma imagem para a gente trabalhar com ela. Então tem aqui uma mão, né? Coletando, né? Coletando flores e flores bem delicadas, né? Aquelas que a gente, quando toca, a tendência dela é das pétalas se é, caírem, mas flores que embelezam a nossa vida, flores que trazem cheiro, trazem perfume, trazem beleza, e isso é muito importante. Então, existe aí, ó, não existem fórmulas mágicas para a superação de traumas, né? Então, não existe. Nós vimos que, em relação a essa questão, cada um de nós, enquanto pessoa, carrega a sua subjetividade. E é muito importante que a gente entenda que o percurso que uma pessoa faz é diferente do percurso da outra. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra. E é por isso que a gente tem tantos caminhos diferentes. Então, nós temos caminhos diferentes quando a gente fala de terapias integrativas, escolas psicanalíticas. Nós temos várias coisas diferentes, vários caminhos diferentes para atender a essa subjetividade que a gente carrega, tá? Cada uma de nós merece reconstruir uma vida plena, em tranquilidade e com coragem para seguir adiante. Então, falamos, esses meses todos que a gente se reuniu, a gente sempre foi identificando fatores, tipos, né? As reações físicas que a gente tem diante da situação traumática, os impactos orgânicos, mentais, emocionais que esses impactos têm, mas aqui mostra para gente, e nós somos a prova disso, né? Não existe nenhuma de nós que não tenha aí experienciado já essa questão traumática nas nossas escolhas, mas é importante que a gente saiba que a gente pode ir adiante, que a gente pode progredir. A gente não precisa ter aquele medo e ficar paralisado, cristalizando aquela dor que só nos arrebenta emocionalmente, nos aprisiona, né? Ficar se culpando não nos traz paz de espírito. Temos que nos valorizar, aprendendo a dizer não em situações abusivas, sem nos sentirmos culpadas. Esse é o primeiro ponto, né? A gente se posicionar numa situação sabendo que eu não preciso estar dizendo sim
nem para situação abusiva e nem para ninguém. Se o sim ele me traz um peso, né, uma culpa, uma desorganização, eu não tenho que dizer, eu posso simplesmente estabelecer os limites, né? Em alguns casos, a justiça vai nos auxiliar ou deve nos auxiliar, esse é o papel, né? Quando a gente está falando de situações abusivas que já envolvem, né, a questão da violência, já não é nem no âmbito pessoal, é institucional que a gente vai estar lidando com essas questões. E a gente não pode carregar a sensação de que, eu sou a culpada, se ele está, porque ainda existe essa mentalidade, né? Muitas pessoas, até por tudo que a gente já estudou desse patriarcado que a gente se estruturou como mulher, de achar, não, mas eu não consegui, eu tenho que aguentar. Não, nós não temos que aguentar, gente. Ninguém tem que aguentar situações de abuso, situações de violência, né? E aí a gente vem num processo de progresso dessas escolhas que a gente faz, dessas situações que a gente experimenta. E aí, como essa aula, esse encontro nosso é um encontro que a gente tem que estabelecer ao nosso redor todas as ferramentas que podem nos auxiliar. Todas as ferramentas humanas de produção do homem, seja na literatura, seja na música, no teatro, as artes, de uma forma geral, elas têm um papel muito importante nesse processo de reconexão da gente com a gente mesma. E aí, eu, como uma grande apreciadora da música, trouxe aqui um poeta que eu sou muito encantada, eu sou carioca, né? Eu não moro mais no Rio, mas estou aqui em Brasília, que é do Cartola. E ele é uma letra que o título é Preciso Me Encontrar. Só que às vezes a gente não sabe, né? Aí eu coloquei, para onde que a gente vai, né? A gente fica confuso, a gente sai de uma situação que a gente estava até sendo ferida, mas quando a gente escolhe, não, isso parou, para onde que eu vou? E aí o Cartola, como poeta que é, uma pessoa muito rica, né, de sensibilidade, ele fez um samba, né? Eu não vou me aventurar a cantar para vocês, mas eu vou ler os versos. Ele escreve assim: Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a me encontrar, rir para não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Aí ele diz: Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Isso é uma parte desse samba. E é muito interessante a simbologia que o Cartola coloca para gente do quanto nós, em diferentes momentos das nossas vidas, a gente se sente perdido. Porque só se encontra quem está perdido. E esse processo, ele vai acontecer na nossa vida, gente, inúmeras vezes. Ninguém tem uma caminhada de vida retilínea, onde só vai experienciar situações prazerosas. Não, a gente tem uma vida de luta, de enfrentamento. E a nossa maior luta não é nem com o outro, é conosco mesmo. Né? Os nossos dilemas é muito importante. Em alguns momentos, a gente é o maior obstáculo do nosso progresso. A gente se coloca, às vezes, em relação a gente, como um grande adversário. E quando a gente percebe isso, é quando a gente faz uma das coisas importantes nesse processo, o autoconhecimento. A gente para de transferir a responsabilidade do nosso insucesso, do nosso fracasso, da nossa revolta, da nossa acomodação para o outro, e a gente olha para a gente. E aí, o Cartola, quando ele fala do sol, que é um elemento de energia, né, que tem uma força no nosso planeta gigantesca, né? Ele está mostrando para a gente essa simbologia, esses sinais. As águas dos rios, gente, elas não param. Elas, em alguns períodos, elas diminuem o volume, em outros períodos, elas aumentam, mas os rios, eles têm os obstáculos, e o que que eles fazem? Eles contornam. Então, a natureza por si só nos dá exemplos diariamente de transformação, né? Essa obra imensa que é o viver,
ela é dinâmica, ela não é estática. Então, às vezes, eu estou numa zona de conforto, mesmo estando num desconforto. Essa capacidade que a gente tem, às vezes, de se acomodar às situações, e aí a gente fala, estou acomodada em nome dos filhos, estou acomodada em nome da família, estou acomodada em... A gente nomeia várias situações, mas é o quê? A gente está transferindo para o outro uma falta de coragem que é nossa. É lógico que as relações, elas exigem de nós que a gente abdique alguma coisa, mas ninguém consegue se edificar como pessoa com o mínimo de equilíbrio, sempre sendo a pessoa que cede em função dos outros. Não é assim que se constrói as relações. Eu tenho que estar bem nesse meu momento de até para ceder. Esse meu ceder não pode ser uma coisa que está me sacrificando a ponto de eu depois olhar para os meus filhos, depois de grande, e falar: não, eu abri mão disso, 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 disso para te criar. Então você vai fazer o que com os filhos? Arrebentar com a vida deles, porque eles vão ser os seus devedores, né? Eles vão ter devendo porque você olhou para ele como se eles fossem, de certa forma, num processo inconsciente, um obstáculo aos seus desejos, aos seus sonhos. Então, o sentido da vida nosso, ele é individual. Eu tenho que encontrar o sentido da minha vida. Eu tenho que dar sentido à minha vida. A minha vida não pode estar vinculada ao outro. O outro dá sentido à minha vida, não. A minha vida tem sentido, por isso, por isso, por isso, e as pessoas que estão ao redor fazem parte dessa partilha desse sentido, mas não são a fonte motivacional. A fonte motivacional da minha vida tem que ser o quê? Eu mesma, tem que ser interna, não pode ser externo, porque o outro vai ter as escolhas dele, né? Vai ter as prioridades dele e a gente às vezes se equivoca, mas isso é um trabalho, gente, de exercício que a gente vai fazendo experienciando. A gente vai se transformando enquanto pessoa na arte de amar, na arte de conviver, na arte de respeitar o outro, não é? A gente, eu creio que a grande maioria de nós, no início da experiência materna, construindo essa função materna, vivenciando essa maternidade, a gente tem a impressão que o nosso amor é tão grande, que vai ficar sufocando. A gente se desgasta quando o menino vai fazer aquela mudança de alimentação, a gente se desgasta quando ele começa a engatinhar. Muitos pais colocam tantos aparatos para a criança não cair, né? Lógico que a gente não vai ser negligente, mas a criança ela precisa ter essa questão de equilíbrio, ela precisa aprender. Então, isso é o processo natural. Se a gente for inventar muita coisa para, não, meu filho não vai passar por isso, não vai passar por aquilo. Vai ficar difícil, porque o que capacita a gente para a vida com o outro, para a vida em sociedade, é essa construção que começa desde que a criança sai do ventre materno, que já é uma situação traumática por si só. Pelas contrações, ela é expulsa daquela região. Isso é traumático. Só que é um trauma dentro de uma naturalidade, de um processo. E a gente muitas vezes demora a perceber, mas a gente vai percebendo e vai fazendo as adequações que são necessárias, né? Então, isso é importante. E aí, ó, etapas para superar os traumas: buscar apoio profissional. E é muito interessante que hoje eu estava comentando com uma colega sobre essa questão, né? Hoje está muito mais fácil. A gente tem várias pessoas falando sobre essas questões de terapias, de traumas, de dores. A gente encontra informação em todos os lugares? Encontra, mas a gente precisa ter uma referência sobre isso, né? Então, essa programação que existe de positividade para tudo, não, gente. A vida é uma vida de enfrentamento, né? A gente experienciar o luto, seja o luto pela separação, seja o luto pela morte, seja o luto pela perda no emprego, a gente faz parte do nosso processo. E a gente só descobre a força que a gente carrega à medida que esses desafios eles são colocados, né? A gente se depara com esses obstáculos.
quantas vezes a gente vivenciando uma situação em família ou no trabalho, da nossa vida, a gente falou, não, agora eu cheguei num beco sem saída, daqui eu não tenho mais para onde ir. E houve solução. Talvez não aquela romantizada que a gente achou que ia ser, mas a coisa caminhou, progrediu, tanto que estamos aqui. A gente tem sede de entender esse processo. Por quê? Porque a gente não se contenta mais em ficar engessada, de ser meio invisível, né? De ser aquela coadjuvante no seio familiar que está ali escondida, dando suporte aos outros. O brilho do marido, o brilho dos filhos. Não, existe brilho também para gente. A gente precisa. E não é uma competição de quem brilha mais, porque cada um tem o seu encantamento enquanto pessoa. Então é importante a gente buscar esse apoio profissional e ter certeza que essa pessoa que está ali nos atendendo, ela tem formação, ela conhece. E antes de tudo, que aquela escolha, aquela ferramenta terapêutica, vamos dizer assim, atende às minhas necessidades. E se porventura não atender, existem outros tantos caminhos que a gente pode buscar também, tá? Construir uma rede de apoio, essa ideia de que eu me basto é totalmente equivocada. Eu tenho que contar comigo, sim, mas ninguém é autossuficiente. Eu preciso do outro. Porque muitas vezes é na convivência com o outro que eu consigo me enxergar. Se eu não convivo, se eu não tenho convivência com as outras pessoas, se eu não tenho amizade, se eu não saio para trabalhar, se eu só. Não pode, gente, você está fora do contexto. A gente é uma criação, essa questão da gente estar no social, na vida social é muito importante, né? Convivendo com o outro, estabelecendo parcerias. E às vezes o que que acontece com a gente? A gente enxerga no outro coisas que a gente não enxerga na gente, a gente detesta aquilo no outro, e quando a gente vê, a gente é exatamente daquela forma que aquela pessoa que está incomodando a gente. Mas a gente não olha para dentro, a gente olha sempre para fora. Isso também é um exercício que a gente, com o passar do tempo, começa a ver melhor, com mais clareza, na verdade, né? E praticar a questão do autocuidado, né? É olhar para si e gostar dessa pessoa que eu sou. Posso melhorar isso, aquilo outro? Posso. E esse é um processo, gente, que a gente vai, é, é, vamos dizer assim, re- renovando essa expectativa a cada etapa de vida que a gente tem, né? Eu converso muito com minha mãe nesse sentido, que independente da idade que se tenha, a gente tem que ter projetos de vida, sim. Por quê? Porque isso são molas propulsoras para a vida da gente ter sentido, né? Se a gente está muito nessa questão intimista, muito para dentro de si, em si mesmada, a gente não vai conseguir viver a vida com a plenitude que essa vida tem, com as potencialidades. Lógico, hoje eu tenho marcas de expressão que eu não tinha antes, eu tenho um cabelo totalmente, né, grisalho, mas isso é o tempo de vida. Para eu não ter essas marcas de expressão, para eu não ter esse cabelo grisalho, eu tinha que ter, já não estava mais por aqui. E hoje, o que que a gente vê? Muitas pessoas tendo essa busca dessa estética perfeita, como se isso fosse garantia de felicidade e de equilíbrio. É lógico que a gente tem que se cuidar, lógico. Se tem alguma coisa no meu corpo que está me incomodando e eu tenho como melhorar, eu vou buscar essa melhora. Mas isso não pode ser a única ferramenta motivadora da minha vida. Existem outras, porque também essa busca incessante pela beleza, pelo sucesso, pela fama, como se as pessoas fossem infalíveis. Não, somos falíveis e vamos, muitos momentos da nossa existência, nós vamos fazer coisas indevidas, erradas, injustas. Isso faz parte da nossa construção. Então, é importante a gente sair praticar o autocuidado, sim, faz-se necessário, em todos os segmentos que ele está, desde aquilo que é externo, que eu estou vendo, mas também da parte interna, né? Harmonizar minhas emoções, ter atividades físicas regulares, melhorar a questão da minha alimentação,
Por mais difícil que isso seja, é tudo um combo mesmo. Uma coisa interfere na outra. E a gente precisa cuidar disso com muita delicadeza, né? Essa questão, eu vou ter aqui essa palavra, a questão do perdão. Ai, deixa eu voltar aqui. O perdão é aquele sentimento, né? Porque toda situação traumática, ela deixa pra gente uma dor, ela traz pra gente, né? A dor, que vai deixar uma cicatriz. E quando a gente fala de perdão, não é o perdão no segmento religioso que eu estou falando, é o perdão no segmento emocional, para que a gente não se aprisione naquilo que nos feriu e congele, tenha uma ideia, né? Fique fixado nessa ideia, fique fixado na situação dolorosa. Porque eu sempre falo isso, né? É muito injusto. Aquela situação me trouxe um trauma muito grande, muito profundo, e eu vou passar a minha existência toda remoendo essa situação sem buscar auxílio. Não que o auxílio vai fazer desaparecer essa situação, não vai fazer. Essa situação existe, ela está registrada fisicamente, muitas vezes, emocionalmente também. Então, eu não vou me libertar disso, mas eu vou aprender a conviver com essa situação, reencontrando a qualidade do viver. Então, o perdão é, antes de tudo, gente, um ato de muita inteligência da nossa parte, sabe? De falar, não, aquela pessoa realmente. Isso não significa que eu tenha que conviver com a pessoa. Isso não significa que eu tenha que estar ali mostrando ou silenciando, não. Eu tenho que me desconectar da energia que me une a essa pessoa. A energia que eu falo destrutiva, né? Porque a tendência da gente, diante das agressões físicas ou emocionais que a gente sofre, é a gente ter sentimentos inferiores, raiva, ódio, seja lá o que for. E às vezes você passa uma vida inteira remoendo esse sentimento e a outra pessoa, que foi o seu agressor ou a sua agressora, nem sabe que te fez tanto mal, ou nem lembra disso. Então você se aprisiona. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, a gente se desconectar dessa situação, né? E aí a gente vai começar o quê? Ter condições suficientes para reescrever uma outra história com esses elementos que eu tenho já marcado na minha estrutura psíquica, na minha estrutura emocional, muitas vezes na minha estrutura física. A Maria da Penha é um exemplo, né? A mulher que dá o nome à lei que nos protege, ela carrega na estrutura dela marcas profundas em todos os setores, inclusive a física, mas não usou essa experiência dolorosa e paralisou, não. Ela usou essa história toda e é uma grande trabalhadora nesse sentido, de conscientização, de divulgação. Por quê? Porque ela não consegue reparar o mal que foi feito a ela só alimentando sentimentos que não são bons. Ela usou todo esse sofrimento e transcendeu aquela situação. Esse é um processo, gente, que não é fácil, mas ele é possível. Existem outros tantos exemplos de pessoas. Então eu tenho duas opções: ou eu vou ficar choramingando e reclamando, ou eu vou realmente por mim. Não é nem pelo outro, não, é por mim. Eu vou buscar a força que eu tenho e me reconectar comigo mesma, sabendo que eu posso, que eu sou muito mais do que aquela situação. Aquela situação não me aprisionou, não me paralisou, e é isso que a gente precisa fazer. E aí eu coloquei hoje uma das histórias que a gente chama de histórias infantis, que de história infantil não tem nada, né? É história para gente grande, das que eu mais gosto, que é Alice no País das Maravilhas. Eu não sei as pessoas que se identificam com isso, com essa linha, né, com essa ferramenta que nos auxilia tanto. E aqui tem um diálogo, né, do gato com a Alice. E eles têm, essa história, ela traz para gente é,
uma simbologia muito bonita do processo de transformação, das escolhas que a gente faz. E o gato fala para Alice o seguinte: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, isso que significa o quê? Que eu tenho que saber para onde eu estou indo, qual direção tenho que tomar, qual é o objetivo de vida. Porque se eu não souber, tudo que me aparecer como possibilidade de caminho vai servir, porque eu não tenho metas definidas, né? Essa é uma do início de diálogo, mas essa história por si só, ela vale um curso inteirinho se a gente for montar dentro dessa, usando essa história para a gente dentro da psicanálise, essa simbologia. Então, o que que eu tenho que fazer? Quando eu decido, por exemplo, romper uma relação, um casamento, um namoro, uma ligação, seja o que for, eu sei que isso vai ter um custo, porque ninguém só vive o bônus das relações, existe um ônus. Então é muito importante que a gente saiba disso. Isso vai ter um custo, ter que experienciar, de certa forma, um luto. Eu vou ter que me reorganizar, porque aquela pessoa está saindo da minha vida, né? Ainda que seja numa situação dolorosa, provavelmente houve algum momento que teve alguma coisa de bom da nossa relação. Normalmente a parte boa dessas relações são os filhos. E aí você ressignificar todos esses elementos, redefinindo o seu caminhar, agora de uma forma ainda meio que insegura, cheia de medos, né? Cheia de cobranças também, porque as cobranças elas vêm, às vezes a gente quando toma uma decisão e aí alguma coisa depois dessa decisão tomada não vai bem, qual é a sensação que a gente pensa? Poxa vida, né? Olha, eu fui, resolvi um problema, mas agora estou numa situação também difícil. E aí a gente chega em alguns momentos até a se culpar. Para que que eu fui fazer isso? Mas esse é um processo. Ninguém vai vivenciar as coisas, as escolhas que faz, os momentos que de decisão que tem, de uma forma tranquila, gente, sem altos e baixos, né? E esse processo vai ter muito período mesmo que vai ser baixo ou muito baixo e lá embaixo, até a gente conseguir sair dessa situação e submergir, vir à tona, ter condição de ressignificar, né, de sarar determinadas dores, de tirar proveito dessa experiência dolorosa, porque as situações dolorosas, elas têm que trazer para a gente ensinamento, porque senão a chance de eu reproduzir essas situações é muito grande. Porque o problema não, às vezes não é o outro. Eu tenho que me conhecer qual a parcela de responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu vivenciei que me machucou tanto. E a gente tem essa parcela, em proporções maiores ou menores, mas eu tenho que enxergar. Eu não posso me colocar como uma pessoa que foi vítima de uma pessoa que abusou, seja na relação de mãe e filho, de irmãos, de patrão. Não. Eu tenho que fazer a minha culpa e tenho que olhar, não no sentido de me culpar, mas de entender o que me fez me anular tanto para manter essa relação, para manter a presença dessa pessoa na minha vida, se essa presença me desestabiliza, se essa presença é uma pessoa que não me valoriza. Isso que eu descrevi acontece em qualquer relacionamento, seja ele, né, entre pessoas da mesma família, irmãos. Então a gente tem que começar a perceber isso para evitar estar reproduzindo essas situações e passando uma vida toda que você daqui a uns anos você não consegue olhar para a pessoa, porque isso te desestabiliza. Então a gente tem que estabelecer esses limites. Isso é muito importante. O que significa se encontrar na vida? E aí vem, se encontrar só é possível depois de você analisar, reconhecendo suas qualidades e seus próprios defeitos. O principal objetivo do autoconhecimento é entender o que é importante para cada um de nós e
essa situação é muito interessante, porque muitas vezes a gente compra o sonho do outro como se aquilo fizesse parte da sua vida também. Lógico, né? Quando a gente estabelece um vínculo de relação familiar equilibrada, não perfeita, equilibrada, as conquistas do outro também me impulsionam, né? Nós nos vemos como colaboradores uns dos outros, mas existem núcleos familiares, núcleos de amigos, que existe uma competitividade ali entre as pessoas. E a gente tem que perceber isso, a gente tem que aprender com isso, a gente tem que saber lidar com essas situações. Eu não posso simplesmente ser sempre a coadjuvante das histórias alheias. Da minha história, eu tenho que ser a protagonista, gente. Porque senão, que vida é essa que eu estou construindo? O que que vai ficar para mim? Então a gente tem que entender que nossa vida é uma vida que começa, ela vai ter uma fase de apogeu em termos de vitalidade, né, de conquistas, mas ela vai ter uma parte de declínio da vitalidade, das limitações que o processo de envelhecimento traz para a gente, que são naturais, mas é importante que a gente também se prepare para isso, né? Para esse processo, que é um processo natural, porque todo mundo vai passar por isso. E o sentido da vida vai se transformando, né? É muito interessante. E aí eu vou usar um exemplo que está muito na mídia. Nós temos uma novela que está sendo reprisada agora, um remake de Vale Tudo. E foi uma novela que eu me lembro que eu era bem jovem, nem acompanhava a novela, mas eu sabia que havia uma pergunta: quem matou Odete Roitman, que é a personagem, né? Que a história se desenrola ao redor desse núcleo familiar. E hoje, depois desses anos todos, que eu não sei se são 40, essa pessoa que foi fazer a nova personagem vem com uma pegada muito diferente. Mas por quê? Porque não tem como você fazer um remake e estar trazendo a mesma situação de 40 anos atrás, porque as coisas mudaram. Então, a mulher de 60 anos hoje não é a de 60 anos atrás, ou de 40 anos atrás, ela é diferente. Ela tem uma independência, ela tem mais vitalidade, ela está mais cuidadosa, mais zelosa no processo de envelhecimento. Então, tem que haver um progresso nesse sentido, e a gente tem que estar atento a isso, sem perder o foco, né? Se eu tenho 60 anos, 61 no meu caso, eu não posso querer ter a vitalidade de uma pessoa que está no início do seu desenvolvimento, né? Como pessoa. Mas com certeza eu vou ter uma experiência muito maior que aquela outra pessoa. Então, a gente tem que observar a beleza desse processo. Quem está no início da caminhada está se edificando como pessoa. Tem tantas inseguranças, e às vezes a gente pensa, poxa, eu quando tinha 30 anos, eu tinha tantos medos. Eu continuo tendo medo, mas não são aqueles, porque eu já vi que aqueles eram medos que não eram muito mais fantasiosos pela minha insegurança. Hoje eu tenho outros medos, outras inseguranças, mas nenhuma delas me paralisa. Porque hoje eu já tenho certa experiência, eu já me aventuro mais, eu tenho mais certezas, eu tenho mais edificação, mais sustentação. E é isso que o processo de envelhecimento dá para gente. É esse aprendizado. Para algumas pessoas, esse processo é só doloroso, a pessoa só vê o que está perdendo, não vê o que tem de ganho. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Outro aspecto é estabelecer metas para a realização dos seus próprios sonhos. Não é o sonho do marido, não é o sonho do filho, é o seu sonho também. O sonho do filho vai passar pelo seu? Lógico. Ou melhor, né? Você vai, aquilo vai te deixar realizada. Quando o filho começa a se emancipar, quando ele termina o curso superior, quer dizer, desde de pequenininho, nas primeiras formaturas, a gente vai acompanhando, ele vai
valorizando isso, essas conquistas são muito importantes. Mas quando eu me lembro que quando eu comecei a fazer um curso pela universidade, de especialização na área de gerontologia, foram 3 semestres. A minha filha com os meus netos foram para a colação. E foi muito interessante, porque eles me vendo, e o Raul tinha feito a coleção dele um semestre anterior. A minha foi no meio do ano, a dele foi no final do ano, em dezembro. A minha foi em junho e a dele em dezembro do ano anterior. Que ele me viu, ele, vovó, você também tá de beca? É, que bom, vovó. Você tem formatura e eu também tenho. E isso é estímulo. Para que não tenha essa ideia que determinadas conquistas, isso só cabe ao jovem. Ah, não, você está velho demais para isso. Não, né? Não existe para isso, porque talvez quando eu fosse mais nova eu não tivesse oportunidade de fazer o que agora eu tenho condição de fazer. E as coisas vão se renovando e vão se transformando. Isso é muito importante. Essa imagem é uma imagem que eu gosto demais. Essa silhueta feminina e essa cabeça, essa mente aí que mostra a nossa estrutura psíquica florida, né? A gente sabe que muitas dessas flores aí, elas têm espinhos, né? Mas ela não está ali fixada nesses espinhos. Ela está ali colocando como se fosse um buquê, né, para coroar e celebrar essa vida, que é uma vida de luta, que é uma vida de conquistas, que é uma vida de superação, que é uma vida que traz para gente muitos sentimentos que às vezes, né, a gente se perde, porque existe dentro de cada um de nós muitas culpas, né? Ah, porque eu podia ter sido isso, podia ter sido melhor. A gente é muito exigente com a gente. Não que a gente não tenha que ser, mas a gente tem que ser exigente. Não, eu posso melhorar isso, mas eu tenho que me acolher também. Porque senão eu não tenho parâmetro. Se eu só quero ser o que eu não sou, eu não vou ser ninguém nunca. Eu tenho que conquistar a trajetória. E aí eu vou comentar com vocês uma situação que eu vivi. O quanto que a gente vai desacreditando da gente mesmo, das nossas histórias de vida. Eu fui fazer curso superior quando eu já tinha as minhas filhas, né? Eu peguei um atalho e eu tive as filhas antes de fazer o curso superior. E quando eu resolvi, eu já era da área de educação, quando eu resolvi fazer o curso superior, me inscrevi, fiz a prova. E quando saiu o resultado, não era igual hoje, que a gente tem esses resultados ali no celular, né? A divulgação tinha que ir lá ver a listagem. Quando eu cheguei lá, vi a listagem, eu comecei de baixo para cima, porque era uma ordem classificatória. Comecei de baixo para cima. E fui encontrando, da metade, já foi me dando um desconforto. Eu falei, não passei. Mas fui até o final. Quando eu cheguei lá, eu estava entre ali os 10 primeiros. Me deu aquele frenesi, mas foi um frenesi de alegria. Aí me refiz, peguei as informações de quanto que fazia a matrícula, desci, fui para onde passava o ônibus. Quando eu cheguei na parada, eu falei, não, eu acho que eu vi a lista de reprovado. Olha o tamanho das dores que a gente carrega. Eu falei, não, eu não posso ter tá lá em cima. Eu devo ter visto a lista do reprovado. O que que eu fiz? Eu voltei lá para ver de novo. E eu lembro que eu encontrei com um colega, né? Aí eu falei com ele, eu falei, você, vamos lá comigo? Ele, para quê? Eu falei, não, pra você me ajudar numa coisa que eu tô com dúvida. Ele, não, vamos. Aí fui, olhei, ele viu, ele até falou, ele tinha tentado também para um outro curso na área de marketing. Não era nem marketing, era alguma coisa ligada a processamento de dados, eu acho, na época que chamava. Ele, passei. Aí eu fui com ele, eu falei, olha aqui para mim isso aqui. Não, Maria, lista de aprovados. E aí eu desci num misto de alegria e insatisfação com a minha reação de duvidar de mim mesma. Falei, gente, como é que a gente compra a ideia
que os rótulos que vão colocando na gente. E isso são coisas que hoje eu compreendo o porquê que eu agi daquela forma. Na época, eu não tinha nem tempo muito para parar e repensar. Eu só fiquei com um dissabor, né? E aí experienciei, tirei proveito do melhor que eu podia ali, mas isso é uma história que agora, há uns anos atrás, eu consegui entender e veio essa experiência que estava lá no meu inconsciente guardada e que eu não queria mexer. Isso o quê? Minha filha mais velha fez 38 anos. Então, essa é uma história que tem mais de 30 anos, que estava aí, mas que eu me olhava com olhos daquilo que diziam que eu era. Eu não tinha tempo de me conhecer. Quando eu comecei a me olhar com os olhos, lógico que tem muita coisa equivocada, tinha, tem, teve e tinha, e provavelmente terá, mas agora eu já me enxergo com mais plenitude. E é esse o processo que a gente precisa fazer, né? Eu gosto muito dessa palavra, florescer. Eu acho que em qualquer situação que a gente está, é importante que a gente floresça, né? Que a gente não perca o foco do sentido que a vida tem para mim. Às vezes, o nosso florescer, como a gente vai falando, não vai acontecer igual eu imaginei, que com 30 anos as coisas já estavam edificadas, estava tudo no seu devido lugar. Não, porque nunca está tudo no seu devido lugar. Algumas coisas já estão no lugar, outras ainda estão em processo, e outras nem estarão nessa existência, porque não é possível, né? A gente ordenar tudo de forma linear, certinha, porque o ser humano não é assim. Nós somos uma pessoa em construção. Então, nesse processo de florescimento, a gente vai percebendo que aquilo que inicialmente eu desejava não se concretizou, mas eu descobri e redirecionei outros desejos, outras conquistas, outras vontades. A psicanálise entra na minha vida enquanto profissão exatamente nesse processo de florescimento agora, gente. Numa fase em que eu sou considerada por sociedade uma pessoa idosa. Ou pelo menos eu comecei a me organizar para quando eu chegasse nessa parte, eu já tivesse, né, alguma história dessa nova etapa profissional. E aí o balanço traz para mim uma ideia muito interessante de movimento. E aí você começa a ver que tudo, gente, é movimento. Não existe nada que seja estático. O funcionamento do nosso corpo, o funcionamento dos planetas, o movimento da construção das cidades, da edificação, o percurso dos rios, as marés, né? Tudo na obra do Criador traz movimento. Então, nós não podemos ter uma vida de 60, 70, 80 anos ficando cristalizado em coisas que já não nos trazem mais encantamento pela vida, como se o novo nos apavora. O novo apavora? Pode ser que apavore, mas vamos enfrentar, vamos experienciar. Agora, essa ideia de que tudo que é novo não é bom também está equivocada, porque tem muita coisa nova que é muito positiva. Essa ideia desse saudosismo, porque na minha época era tudo tão maravilhoso. Não era, gente. Cada época tem as suas dores, as suas contradições, né? E essa outra imagem é uma imagem que eu celebro sempre, né? A gente tem aqui os grilhões, né, da corrente, os elos da corrente, mas que foram rompidos. E esses elos se transformam em quê? Em pássaros, né? É a questão mesmo da liberdade. Mas não é a liberdade porque eu faço o que eu quero, porque a gente almeja muita liberdade. E quando tem acesso a ela, a gente se perde. Poucas são as pessoas que usam essa liberdade com sabedoria, porque a minha liberdade não é sobre o que eu quero só, porque o que eu quero vai esbarrar com o querer do outro. E como é que eu ajusto isso? Só ajusta quem tem sabedoria, quem tem jogo de cintura, porque se eu for uma pessoa que só dou vazão ao meu querer, eu vou ser uma pessoa impossível de conviver, seja lá no ambiente profissional, familiar, que eu só vou pensar em mim. Isso também não nos traz equilíbrio. Então, é importante, sim, que a gente faça.
um gerenciamento dessas questões, que a gente saiba lidar com essas, né? Que a gente saiba, gerenciar essas questões todas. E agora, hoje eu vou dar um tempinho maior para que vocês conversem comigo, né? Eu queria muito ouvir vocês. Deixa eu ver aqui o chat. Tem alguém colocando alguma coisa aqui? Ah, não. É só mesmo as mensagens que já tinham sido colocadas. E aí é importante agora, antes de franquear a palavra a vocês, eu queria falar de um verbo que eu gosto muito, né? A esperança é uma virtude que na minha visão, na minha percepção da minha vida, eu sempre mantive essa chama acesa. Lógico que em alguns momentos ela estava mais fraquinha, em outros momentos ela se potencializou. E aí Paulo Freire traz para a gente essa etimologia da palavra, do verbo esperançar. Porque às vezes, equivocadamente, as pessoas podem pensar que esperançar é esperar. E esperançar vem do acreditar. Então é impossível que a gente, como pessoa, viva, conviva, queira transformações, se a gente não acreditar naquilo que a gente está é, é, viabilizando em pensamento, em atitude. É lógico que a gente vai ter que acreditar e trabalhar por aquilo que a gente acredita. E trabalhar, às vezes, pesadamente, do ponto de vista material, muitas vezes para edificar uma família, mas também trabalhar internamente, né? Para que a gente possa superar as angústias, as marcas, as dores, os traumas, os engessamentos emocionais que a gente às vezes vai se colocando, a gente vai criando muros e chega uma hora que a gente vê que se a gente cria muro demais, o que que acontece? A gente fica isolado e não vai ser o muro que vai me dar segurança. Vai ser eu derrubar esses muros e saber que eu estou pronta para as adversidades que vão chegar. Não é estar pronta, não significa que elas não vão me magoar, não vão machucar, vão, mas elas também vão me trazer possibilidades de encontros, de satisfação com a presença do outro na minha vida. E isso tem um valor muito grande. Ninguém consegue viver encapsulado, fechado em si mesmo, né? Nós temos que estabelecer esses vínculos e tirar proveito da experiência do outro, da vivência do outro. E isso sim vai dar sentido à nossa vida. Então é muito importante que a gente consiga é, ressignificar e descobrir, como eu coloquei lá no título da aula, o melhor de mim. Cada um de nós, gente, tem talentos que a gente desconhece, tem virtudes, tem possibilidades, mas eu preciso mergulhar nessa questão íntima e me enxergar. E aí, quando a gente vai se enxergando, a gente vai tirando os rótulos que a gente recebeu ao longo da vida, de ser a preguiçosa, ou de ser a pessoa desleixada, ou de ser uma pessoa que não vai dar para a gente. Quantas vezes essa expressão é muito usada dentro das escolas? Ah, esse menino não vai dar para a gente. Eu sempre falava para meus alunos, sempre fazia algumas reflexões com eles, e aí eles sempre falavam: o que que você quer ser? Ah, eu quero virar gente, professora. Eu falei: mas meu filho, você já é uma pessoa. Mas por quê? Às vezes a estrutura daquela criança ou daquele pré-adolescente já está tão massacrada pelos equívocos, às vezes até da conduta dele, mas a grande maioria porque eles não tinham referências familiares, que eles só vão reforçando os rótulos negativos. E isso é muito perigoso, porque isso acaba
A pessoa parece que ela fica impregnada daquilo ali, e lógico, é capaz de ressignificar? Claro que sim, mas às vezes vai ter dores cristalizadas que poderiam ser evitadas. Então é importante que a gente esteja atento a isso. Agora eu gostaria de ouvi-las. Está franqueada a palavra. Professora, agora nessa tua última fala, eu admiro muito a tua didática e a forma como você coloca todas as coisas, né? É, meio que fica aquela sensação, quando eu crescer, quero ser igual a você, né? Porque você coloca as coisas de uma forma clara, não pesa, sabe? A gente tem um entendimento. Mas essa tua última fala a respeito da referência, eu acho que é uma das grandes eh, demandas da nossa sociedade hoje. As pessoas não têm mais referências, né? A nossa geração, foi bem-aventurada com isso. A gente ainda teve. Eu me considero assim, né? Que a gente ainda teve referência. Mas hoje é complicado. As pessoas, elas vêm sem referência alguma. Elas não têm aonde se apoiar em nada, né? E então eu trabalho com pessoas, porque eu sou pastora, né, ao lado do meu esposo. Então, 37 anos que a gente já faz esse trabalho com pessoas. Mas eu fui para a psicanálise por entender que a demanda, a necessidade hoje é muito maior. Há um tempo atrás, a palavra de Deus, o evangelho, ela conseguia suprir mais. Parece que as pessoas mergulhavam mais, sabe? Hoje está muito raso, né? É meio que a água só no tornozelo, né? Tá muito raso. Então, assim, eu vi essa necessidade. Eu vi primeiro em mim, né? A necessidade de um apoio psicológico, de buscar, eu precisei me encontrar, passei por um momento muito difícil no luto, quando nós perdemos nosso netinho e aquilo me levou para a lona. Então, eu precisei me encontrar, sabe? E eu fui para terapia por mim, né? Mas quando eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a entender essa coisa toda, eu digo, não, eu preciso me aprofundar mais, porque eu vejo que Deus está me dando é uma ferramenta, né? Para eu poder alcançar mais pessoas, né? Poder fazer mais pelas pessoas. Não é que a gente faz, mas a gente abre um caminho, a gente vai ajudando eles a entenderem, né? O seu próprio caminho. Então, eu sou muito grata. A professora disse que é a sua última aula, né? A gente já fica com aquele gostinho de quero mais. Mas eu sou muito grata por tudo que nesses dias aí, nesses meses, a gente andou junto. E parabéns, parabéns por ser essa pessoa que consegue transmitir tudo isso, né? E que abre a gente, né? Essa última fala também, quando se falou sobre que ninguém consegue viver encapsulado, também é tão real isso, né? As pessoas querem ficar assim, né? Não querem se abrir mais. Então, sou muito grata. Minha palavra é gratidão mesmo. Antes de outra pessoa falar, para que eu não esqueça, eu queria tirar, assim, usar a tua fala, Sandra, Hum, para ver como que a gente pode usar um processo doloroso, pessoal, né? Acho muito importante você se apresentar aqui como uma pessoa que está numa liderança religiosa, mas que enxerga que só isso já não é mais o suficiente. Essa sua fala é de uma beleza e de uma responsabilidade, porque ao invés de ficar culpando as pessoas por elas não estarem, né? Elas não estarem mergulhando mais como algum tempo atrás mergulhavam, você veio buscar mais uma ferramenta para auxiliá-las. uhum, E isso mostra o quanto o seu papel é importante. uhum, Ninguém passa por processos dolorosos, gente, de forma punitiva. A gente passa porque eles fazem parte do nosso aprendizado.
E algumas pessoas conseguem passar pela dor e se tornarem ainda mais agressivas, ainda mais descrentes, ainda mais revoltadas. Eu tenho profunda admiração por todas as pessoas que usam a sua dor como se fosse uma mola que vai me impulsionar e vai me melhorar. Vai viver o luto? Vai doer? Vai. Mas vai passar e eu vou reencontrar algum sentido naquilo tudo. E é isso que você fez. É, Então fica aqui a minha reciprocidade em termos de parceria, porque ninguém consegue fazer um bom trabalho se a forma como você trabalha não for acolhida pelo outro. E essa turma especificamente tem um nível de maturidade nos debates, nas conversas, que me encanta muito. Vocês sempre são muito atentas a tudo que é colocado. Vocês não estão aqui preocupadas com certificação, não. Vocês querem conteúdo, né? Vocês querem aprender, vocês querem se olhar de uma forma diferente. E isso é muito importante. Então, fica aqui também a minha gratidão, né, da sua participação e de todas as outras. Agora, quem mais quer conversar, quer participar, quer opinar? Ei, boa noite. É, a aula hoje está maravilhosa e algo que me chamou muita atenção a respeito do perdão. É um bloqueio, né? Hoje sempre foi, né? Muito um bloqueio muito grande. No último parágrafo aí que você colocou, é um muro, né? E um muro muito grande mesmo, que muitas das vezes não é o outro que vai levantando esse muro, mas sim nós. E algo que me chamou a atenção que muitas das vezes o fato de não conseguir perdoar ou traição ou qualquer outra coisa que foi muito forte e a gente leva para a vida e, e que o outro nem está sabendo o sofrimento, né, que a gente está passando. Isso é muito sério. Porque, como dizia, né, os nossos avós lá atrás, quem bate, esquece. Agora, quem apanha, não esquece. Só que hoje, né, essa linha que a gente está tendo, essas ferramentas, né, de psicologia, terapia que a gente está tendo, que está nos ajudando, né, a perdoar. Eu já passei por, eu já passei uma fase, tem uns 15 anos lá atrás, de traição, e, e foi muito doloroso, e eu fiquei muitos anos. E a outra pessoa, eu via que a outra pessoa não se importava, e eu sofria. Né? Eu fui levantando aquele muro, aquele muro, aquele muro, e a gente vai se perdendo, se perdendo. Só que hoje eu passei também novamente uma fase de traição, só que hoje eu tenho lidado diferente pelo conhecimento, né? Que eu também estou na frente de uma liderança também, né? Sou pastora, e hoje eu levo essa fase já de outra forma. Não é fácil, né? Perdoar não é fácil. Quando a gente é mais jovem, a gente fala que o difícil é pedir perdão, não é? O difícil é perdoar. E o perdoar também é libertador. Mas enquanto a gente não consegue perdoar, é um fardo muito pesado. Mas é muito, que é um mundo assim nas costas da gente. Quando a gente libera isso, é libertador. Mas enquanto isso não acontece, é pesado, né? Mas aí é algo que me chama muita atenção, é que nós temos que ver a gravidade de como a gente está colocando dentro do nosso coração. Porque a gente nos cobra tanto e a pessoa lá do outro lado está vivendo sua vida, enquanto a gente está se martirizando, está chorando, está doendo. E a pessoa lá, primeiro que ela sabe que machucou, mas com poucos dias ela esquece porque a dor não foi nela, né? Então, assim, é muito importante a gente se dar conta para sair logo dessa dor, porque é uma dor terrível, né? Mas quanto mais cedo a gente sair, mais cedo a gente não se importar com a outra pessoa, seria
bom, porque a gente saía desse buraco, né? Porque é um buraco, né? A gente entra, tem muitas pessoas que entram e não saem, que vivem a sua vida amargurada, né? Eu conheço muitas pessoas que já viveu década, né? Em amargura, mas hoje, né, com essa, graças a Deus, né, com essa a tecnologia, psicologia, terapia, né, que tem nos ajudado muito, né? Graças a Deus por isso. Amém? Obrigado. Ô, Soraya, que coisa linda que você falou, sabe? Como é importante a gente ter essa percepção. Porque, no fundo, o que que acontece? Quando a gente, quando a gente entra nesse processo de formação, por mais que a gente vá auxiliar outras pessoas, outras mulheres, a primeira beneficiada nesse processo é a gente mesmo. Porque é como se a gente tivesse diante de um espelho que potencializasse comportamentos que a gente tem ou dificuldades que a gente tem diante da nossa história de vida. E você foi exemplificando situações que você vivenciou, que inicialmente você usou, agiu de uma forma, mas que com o passar do tempo e com o conhecimento que você tem hoje, você já teve uma postura diferenciada. E é isso. A evolução nossa, enquanto ser social, ser emocional, né? A nossa estrutura psíquica, ela tem que se ampliando. Eu não posso, gente, ficar hoje agindo dentro do instinto. No bateu, levou. E ó que eu sou uma pessoa que eu era muito assim. Ah, eu não levo desaforo para casa. Como se isso fosse uma grande virtude. Isso me desgastou foi muito como pessoa. Então, hoje eu consigo, diante de uma situação, silenciar, para depois, em algum momento oportuno, fazer as adequações daquilo que precisa. Noutras vezes, a coisa vai sair do jeito que veio mesmo, porque a gente não tem controle de tudo. A gente não tem essa autossuficiência. Mas é importante esse processo. Eu me olhar e falar, não, eu posso ter outra reação. Porque eu agindo dessa forma, eu estou me machucando. E já basta o que o outro já fez comigo. Eu não preciso ficar futucando a ferida dessa forma. Então, isso é a sabedoria do viver. É a gente ir tirando aprendizado das escolhas equivocadas que a gente teve, das dores que a gente, né, das reações que a gente, muitas vezes, na nossa inexperiência como pessoa, a gente agiu, mas que agora não. Agora a gente entra nesse processo. E se você também está nessa tarefa, né, conjunta, como liderança religiosa, mais atenta ainda, porque as pessoas estão adoecidas, de uma maneira geral. O que muda é a gravidade e o tipo de doença. Mas a gente tem que estar atento. São muitos adolescentes, muitas crianças, muitos pais de famílias, muitas mães de famílias em sofrimento muito grande e perdidos. Como é que o pai que está em sofrimento, a mãe que está em sofrimento, que tem os filhos, se ela não for cuidada, como é que ela vai cuidar? Como é que ela vai orientar? Então, a gente precisa também estar muito atento e trabalhar para que a gente melhore a vida das pessoas. Porque é muito ruim o processo de sofrimento quando você não tem para onde correr. É desesperador. É desesperador. Então, nós seremos as possibilidades, né? Quem está nesse trabalho, no trabalho voluntariado, no trabalho social, a gente tem responsabilidade, sim. A gente pode levar consolo, compreensão. Às vezes, é muito interessante, as pessoas falam, na instituição religiosa que eu frequento, a gente tem um número muito grande de idosos, muito grande mesmo. Às vezes eles não têm condição de ressignificar, mas eles só querem ser ouvidos. Então vamos fazer esse papel, para que eles tenham exatamente essa sensação de pertencimento. Porque já viveram tantos anos, já têm tantas dores internas, que qualquer coisa que a gente consiga suavizar, por menor que seja, já é significativo, né? Muito obrigada, Soraya. Mais alguém, gente, que quer falar, que quer colaborar conosco?
Boa noite, prof. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu ouvi todas vocês, né? E achei muito interessante, porque a maior parte, todas são líder, pastora e líder. Eu também sou líder de mulheres. E essa ferramenta é muito importante para mim, porque eu também passei muitos processos de interação, tantos processos, tanto em amizade como conjugal, e vinha buscando ajuda e comecei a fazer terapia e através da terapia o Senhor assim proveu essa oportunidade de fazer esse curso e eu abracei, né? Como uma ferramenta para que possa ajudar outras pessoas, porque da mesma forma que eu passei tantas coisas, tem muitas pessoas também, como já foi falo aqui por Sandra, pela outra colega por Soraya, que precisa de ajuda. E isso é evidente, né? Como a senhora falou também, ninguém pode viver num casulo, porque a transformação é necessária, mas nem todo mundo está apto para entender isso, né? Porque nem todo mundo está apto também para aceitar o processo, porque o processo é doloroso mesmo. O processo de transformação é muito doloroso. Né? Para a gente evoluir, a gente passa o processo, tem que passar pelo casulo, mas a gente não vai viver o tempo todo no casulo, a gente tem que sair do casulo, porque a borboleta uma hora sai. E sai linda, né? Porque a borboleta é linda. Então, esse processo de transformação, de amadurecimento tem que acontecer. E as pessoas, é mais fácil elas querer desistir do processo do que seguir em frente, principalmente quando não se consegue ajuda, né? Porque, para mim mesmo, eu não desisti de mim, porque eu passei, assim, um luto terrível, tinha dias que eu nem saía do quarto, de sofrer, fiquei sofrendo muito mesmo, e buscava ajuda, só que assim, eu não via ajuda, não via como ser ajudada. Mas quando a gente pede o socorro dos céus, né, o Senhor, ele envia. E eu, e eu, graças a Deus, pedi muito a Deus, e Deus, ele me levantou e me colocou para poder é, assim, fazer esse curso, me deu condição também, porque o Senhor é que dá condição a cada um de nós, né? Não é nada, não é nada conhecimento, é uma coisa que ninguém vai arrancar da gente, é uma coisa que a gente vem buscando e adquirindo. Ninguém pode tirar, só quem tira da gente é o Senhor mesmo, porque é Ele que tem esse poder. E eu trago comigo muito uma palavra que eu gosto muito, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nem todo mundo consegue compreender isso. Não é só os momentos bons, mas os momentos ruins também. A gente tem que saber ressignificar os momentos ruins. Para que eles, o porquê que eles estão, nem é porque, para que eles estão acontecendo? Porque através da nossa vida a gente pode curar outras vidas, né? E é assim que eu venho cada vez mais amadurecendo e vendo o quanto é importante também o perdão, né? Porque muitas vezes a gente acha que perdoou. Eu passei por isso. Eu achei que eu perdoei e depois, quando voltou aquela situação, tudo de novo, a gente também teve uma aula que a senhora falou sobre isso, tipo, passar pelo aquele círculo, tudo de novo. E aí a gente passa tudo de novo, e aí a gente nota que a gente não perdoou, porque é fácil, como a senhora falou nesse instante, a gente falar de boca, me perdoe, ou então eu te perdoo, mas no fundo, aquilo não aconteceu. Quando acontece de novo, ou quando vem uma situação diferente ou mais ou menos parecida, a gente vê que a gente não perdoou. E aí volta tudo de novo aquele bicho, né? Aquele gigante, vem sobre a gente de novo. E aí, como sair daquela situação? E a gente aprendeu, a gente aprende cada dia. Quando a gente vem aqui, assiste a aula e adquire conhecimento, a gente aprende que como fazer isso, como sair daquele ciclo, como se posicionar. A verdade é essa, como se posicionar diante da situação e sair daquilo e perdoar e deixar seguir
a gente entende que a gente não precisa perdoar, como a senhora falou, e ficar do lado da pessoa, mas perdoar e seguir em frente, que é o mais importante. Eu sou muito grata por estar aqui. Como a Sandra falou, já é a última aula. E eu estou super feliz, né? Que está chegando o fim, a gente pode botar em prática e ajudar outras pessoas, outras mulheres, outras, é, outras colegas, né? Que estejam passando por uma situação parecida. Ô, Fernanda, muito obrigada pelo seu depoimento. E é muito bonito, eu que já sou uma mulher mais amadurecida, ver uma pessoa tão jovem, com tanta noção de responsabilidade em relação aos seus próprios sentimentos, mas também em relação aos sentimentos do outro. Você falou uma coisa que eu acredito muito e trabalho muito por isso. À medida que a gente acolhe o outro, a gente também vai sendo acolhida. Ninguém só dá numa relação, a gente também recebe. E isso vai retroalimentando a nossa relação. É como se a gente mudasse aquele ciclo vicioso que a gente já trabalhou, daqueles padrões de comportamentos que vão sendo repetitivos. E isso é o que nos move. A gente vai transformando a nossa vida. E a gente vai entendendo que se eu conseguir, o outro também pode. Basta que ele tenha oportunidade. E vocês são esses agentes, de transformação da vida do outro. E isso é maravilhoso. A gente já está aí, né? A turma de vocês é a quatro. Então já tivemos outras turmas anteriores, mas a gente vai vendo o quanto o processo do próprio curso, da própria ferramenta vai se depurando. Nós fizemos nessa turma reflexões muito profundas, né? Porque o que que é o mergulhar profundamente? Às vezes existem pessoas que ainda estão num mergulho muito raso, muito superficial, porque só alcançam aquilo ali. Mas outros já têm mais preparo e vão mergulhar mais profundamente. E a gente vai caminhando. E isso é o processo. Onde a gente vai recebendo, vai doando, vai ressignificando a nossa própria dor, a nossa própria história e vai florescendo. E é isso que é o objetivo, né? Que a gente floresça e que a gente, nesse florescer, a gente perfume a vida, que a gente embeleze a vida, né? Que a gente tire proveito desse florescimento que é conosco, mas também é com o outro. Só que cada um vai florescer em estações diferentes, em períodos diferentes, de formas diferentes. E a gente tem que aprender a lidar com essa diversidade também, né? Não somos iguais. Essa diversidade é obra do Criador. É importante que a gente se reconheça dentro dessa diversidade e veja a beleza dessa diversidade. Então, eu queria te agradecer muito, tá bom? Mais alguém, gente, que queira colaborar conosco? Paula, Mábia, estão caladinhas, quietinhas? Então é isso, gente, né? A gente já tem aí uns minutinhos passados das 19. Eu queria aqui agradecer, né? Eu falei da última aula, mas eu não me lembro de ter olhado. Eu vi que essa era a minha última aula. Eu sei que vocês têm outras, né? Mas pode ser que a gente se encontre, porque eu não sei também. Gente, é tanta turma que tem hora que a gente se perde. É tanto curso simultâneo, né? Eu falei, mas nem confirmei com o professor que seria o último encontro. Mas se tivermos mais um, demos proveito dele da melhor forma. E fica aqui a minha gratidão pela participação de vocês, pelo empenho, pela presença e principalmente pelas percepções. Quando eu falo que essa parte do nosso encontro é sempre a parte que eu mais gosto, é quando eu escuto, quando eu consigo ver sentido no que vocês estão me dizendo, com a grandeza, com a história de vidas que cada uma construiu. Então, vocês têm em mim uma pessoa que vocês podem contar. Se precisar de mim, me manda uma mensagem, sabe? Hoje mesmo eu recebi a mensagem de uma aluna da primeira turma: professora, eu estou precisando da sua ajuda. Eu falei, eu tenho uma aula, depois da aula eu falo com você. E é assim, a gente não vai se perder, a gente vai continuar e caminhar juntos, tá bom? Fica aqui a minha gratidão e aí a gente encerra o nosso encontro de hoje, tá bom? Um abraço a todas. Tchau, gente. Obrigada.
Tchau, muito obrigada.